dizer que eu tenho três grandes referências na vida. Um é meu pai, depois é o Ayrton Senna e como líder empresarial, o Jorge Paulo. Então, assim, tudo que você fez na tua vida me inspirou a chegar até aqui. Então, muito obrigado novamente. A gente na empresa tem uma cultura muito forte. A gente acredita em sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, é o nosso tripé. Sonho grande é autoexplicativo, mente aberta é você ser uma pessoa bastante humilde. A gente comentou isso ontem. Eu não acredito em empreendedor que seja bem-sucedido a longo prazo, que seja arrogante, que a pessoa que é arrogante, ela acaba não tendo acesso à informação. Ninguém quer conversar com a pessoa arrogante, né? Então ela acaba fechando num cantinho e acaba não entendendo mais o mundo real. E espírito empreendedor, no fundo, a gente quer pessoas que sintam as dores do dono da empresa, né? Que senta na cadeira, que esteja alinhado a longo prazo. Então, no final, atingir as suas metas quantitativas, né? Seja meta de projeto, seja meta de abertura de conta, de encantamento de cliente, a gente quer que atinja através da cultura nossa. E na XP, assim, não adianta a pessoa ser só boa de meta, né? A pessoa só atingir a meta numérica dela. A gente quer que a pessoa atinja a meta da forma correta e a pessoa só cresce meritocraticamente se ela combina essas duas coisas. E aí esse alinhamento de interesse vai garantindo que a companhia vira essa fábrica onde as roldanas se encaixam, né? E no final, a cultura é esse óleo que entra entre cada roldana que faz tudo rodar bonitinho. Acho que em termos de cultura, provavelmente a XP aprendeu um pouco conosco, né? E agora nós temos muito a aprender com a XP. Na nossa cultura, o que ficou faltando um pouco foi essa aproximação com os nossos clientes, com o seu consumidor. Nunca foi nosso forte. Nós sempre trabalhamos no atacado, quando era no mercado financeiro, e mesmo depois nos investimentos industriais ou assim, nós sempre fomos super eficientes em produzir, em ser eficientes, cortar custo e assim. Nunca fomos bons na aproximação com a clientela, que a XP é craque nisso, quer dizer, então nós temos que aprender com ela nisso, né? E nós também ficamos um pouquinho atrasados em termos de tecnologia, usar novas tecnologias, assim, estamos correndo atrás. Então, ele aprendeu alguma coisa conosco, nós agora estamos olhando ele também, estamos correndo atrás. O sonho grande ajuda a manter as pessoas unidas para ir numa direção. Sempre tivemos metas muito claras, poucas metas, mas metas claras, né? Sempre muito diálogo entre as pessoas que estão tocando aquela cultura. E, na realidade, quer dizer, eles ainda não chegaram lá, mas nós estamos tendo que ter certeza que tem pessoas que vão continuar a nossa cultura para frente, né? Então, você tem que dar oportunidades para os mais jovens crescerem, os mais novos aparecerem, para você ter certeza que aquilo vai continuar. Se você acha que você vai ficar aqui por sempre ou vai conseguir administrar as coisas quando você não estiver aí, não vai funcionar. Quer dizer, você tem que criar pessoas que eventualmente vão ser melhores do que você. E a gente aprendeu a fazer partnership, a se juntar com gente boa. Ali não foi a meritocracia clássica, era mais necessidade. Mas quando você vai dividindo o teu sonho com outras pessoas e você deixa de ser o único dono e você vai se juntando com pessoas melhores do que você, que sentem as tuas dores e que estão alinhadas com você a longo prazo, é uma outra fortaleza. Porque, no fundo, eu tenho uma visão um pouco dura em relação a esse assunto. Quando você é só executivo, aquilo é um trabalho. Quando você vira sócio, você não tem plano B. Eu não tenho outra alternativa que não seja fazer a XP dar certo. Eu não tenho outro negócio, eu não tenho nada. Assim como meus sócios que estão todos aqui sentados na plateia. É muito bom saber que tem muita gente que está alinhada comigo a longo prazo e que a gente só tem um caminho que é fazer dar certo. O desafio é como é que você faz a sociedade ao longo dos anos ser meritocrática, né? Então, o que a gente diz é que a partnership na XP ela é um ser vivo.
Ninguém, na verdade, é sócio. O time está sócio. E o que a gente quer, na verdade, é que os melhores sejam os sócios mais importantes e esse organismo vivo ele vai se moldando ao longo dos anos em função de metas quantitativas e de alinhamento à cultura. E qual é a medida do risco? Como é que faz para tomar risco sem se expor, sem ser na loucura? Qual é a medida? Acho que as nossas principais características são atrair gente boa, ter metas muito claras, ter um sonho grande, executar bem. E sempre considerei risco uma parte do negócio e da vida. Assim, eu acho que quem não arrisca não faz nada, né? Quer dizer, então tem que arriscar um pouco. O negócio dele é mais varejista, quer dizer, mas ele também corre riscos em montar os cursos todos que ele montou. Quer dizer, é um risco mais difuso, assim, né? O nosso risco sempre foi mais de tomar uma decisão grande de comprar uma empresa ou não comprar, ou em que negócio entrar ou sair, e assim. O dele é mais o risco de tocar uma grande organização, muita gente, estar aqui falando com 12 mil pessoas, coisa que nós nunca fizemos, e assim, quer dizer, mas é um risco também, é diferente o risco dele, né? Mas o dele é mais espalhado, assim. O que eu falei, Cris, na verdade, é que não tem como você montar uma empresa e não tomar risco, né? Mas muita gente olha um pouco a nossa trajetória e como a gente cresceu bastante nesses anos todos, acha que a gente tomou muito risco. E eu sempre digo que eu sou a pessoa mais conservadora do mundo, né? Não que eu não tome risco, mas é importante saber gerenciar esse risco. Então, o que eu digo que é arriscado é você começar uma coisa que você não conhece grande demais. Isso é arriscado. Então, a forma como a gente erra muito, a gente interrompe muito projeto, a gente muda muito de opinião. O que eu sempre digo é que a cada dia que passa você fica mais inteligente, né? Porque você acaba acessando novas variáveis. E então essa coisa de você aceitar mudar de opinião, de você começar pequeno, quer dizer, começar pequeno te permite funcionar que nem uma lanchinha, né? Se você começar grande demais, você é um transatlântico. E aí eu conheço muito empresário que acaba seguindo esse caminho. Não sei se é certo ou errado. Eu não fico à vontade. Então, se você começa pequeno, se você tiver que interromper esse projeto, porque você só vai saber se aquilo funciona ou não quando coloca em prática, você perde pouco, porque você começou pequeno. E aí você vai aumentando o seu risco na proporção que você vai ficando mais confiante. Então, eu entendo que isso seja ser conservador. Assim, a gente nunca tomou um tombo grande na vida. Por quê? Porque a gente sempre começou pequeno. E a gente só vai acelerando quando a confiança aumenta. Quando a gente começou a fazer curso lá atrás, em 2002 mais ou menos, a gente começou a fazer um curso, deu certo. Aí fez o segundo, deu certo. Fez o terceiro. A gente não começou com 50 cursos em paralelo. Mas depois que fez 4 cursos, 5 cursos e deu certo, agora a gente faz 100. Então, esse é o conceito que eu digo de ser conservador, né? O Guilherme fez já ultramaratonas e uma vez ele me falou que tinha, contando de uma ultramaratona que ele tinha feito na França, que ele saiu num dia às 8 da manhã, chegou no dia seguinte às 10 da manhã, são 120 quilômetros. E aí eu perguntei para ele, e aí como foi? Não gostei do meu resultado. A pessoa corre 120 quilômetros, o que ela tem para dizer é que não gostou do resultado. O Jorge joga tênis, já foi surfista, pesca submarina, já ganhou um monte de campeonato. Eu quero saber o que o esporte ensinou para vocês, o que é que as quadras, as pistas, o mar trouxeram que vocês levam para os negócios. No tênis, eu também aprendi a perder, porque você não ganha sempre. E se você perde, você tenta analisar o que você não fez bem, ou como é que você pode melhorar na próxima vez, né? Então, na minha vida eu não fui tão cauteloso quanto o Guilherme, quer dizer, então tomei alguns tombos grandes pelo caminho, né? E o método de tomar risco dele me parece mais chegado à Amazon hoje em dia, que é um exemplo de administração, né? E tem 600 mil funcionários hoje em dia. E toma riscos pequenos sempre, vai sempre tomando riscos pequenos, e se os riscos não funcionam bem, ele corta e o negócio grande continua.
o nosso sempre foi de tomar uns riscos maiores, assim. Aí levamos alguns tombos pelo caminho, fali quando eu tinha 26 anos, etc. E tive outros problemas, mas sempre mais ou menos consegui voltar, né? Tivemos um fracasso no ano passado na Kraft Heinz, francamente não funcionou bem o que nós achávamos que ia ser um grande negócio. Estamos aí consertando e vamos voltar, compreende? Então, acho que o esporte ensina isso, que você não deve desistir, tem que continuar tentando sempre. Eu acho que o esporte também tem muita psicologia, você está competindo com outros, você entende como é que a outra pessoa vai reagir, aprende como vai reagir, e assim, isso também é importante. Então, o esporte foi essencial para mim, foi muito importante. Meu currículo é simples, né? Economia, UFRJ, acabou, não tem mais nada, né? Então, assim, um exemplo de quem não teve grandes estudos, mas eu tinha muita força de vontade, né? Então, eu conheço N histórias assim. Acho que o mais importante é o que está dentro de você. Então, é isso que a gente enxerga na empresa. A gente olha currículo naturalmente, mas o que a gente quer entender é se de fato a pessoa tem força de vontade, se ela tem os nossos valores, né? Sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. Se ela tem isso, ela aprende o resto. Dos unicórnios brasileiros, eu pelo menos estou investido em 3 deles. Quer dizer, não sei quantos tem, deve ter uns 5 ou 6, quer dizer, então... Conta quais são. Hein? Conta para eles quais são esses 3 que você está. Investido na Stone, né? Na Móvel. No Móvel, através da Verônica, que está ali. E também não é bem... É brasileiro, porque é de brasileiros, a Brex lá no novo cartão de crédito que o Henrique do Bugrá está montando, etc. Quer dizer, então estou correndo atrás, estou ali. Só falta a gente agora, né, Jorge? Entrar como sócio nosso também, né? Só falta entrar como sócio nosso agora, né? Tá bom, tá bom. Estamos prontos. E aí a gente começou a perceber que a gente está ficando empresa grande, né? Empresa lenta. E aí a gente quebrou a nossa empresa em 56 startups. Ou seja, tudo que é serviço, produto ou jornada, tem uma startup que funciona como startup mesmo. Tem uma salinha pequenininha, com 10 pessoas lá dentro. Então, isso faz a empresa crescer, mas manter espírito de empresa pequena, que isso é fundamental. Porque empresa grande, ninguém é dono de nada, né? Fica aquele deixa que eu deixo e ninguém faz o que tem que ser feito. Mas se você quebra em tudo que é fundamental a longo prazo, e a gente fez isso, né? Tudo que é fundamental com visão de 10 anos, tem uma squad, e essa squad tem um mini CEO ali, que tem autonomia, tem liberdade, tem que tomar risco, ele tem que errar. Se ele não está errando é porque tem algo de errado, né? E aí, com isso, você vai se mantendo sempre na vanguarda e você vai sempre evoluindo. E, no final, essas minhas viagens, etc., é para dar exemplo, é para estimular o time a fazer a mesma coisa. Então, tem squad nosso que está na Califórnia, tem squad que vai para a China, para Israel e tal, porque você tem que estar em contato com o que é de melhor no mundo, né? Aprendi com o Jorge que nada se cria, né? Tudo se copia, né? Então, você vai buscando melhores práticas do mundo, você vai sempre aperfeiçoando e hoje em dia mais do que nunca, né? Se vocês chegaram até aqui hoje, quem foi a pessoa que mais influenciou vocês? Eu começo essa? Você um pouco. Na minha juventude, minha família é família de médicos, né? Então eu achei que até os meus 15 anos de idade eu ia ser médico, até que eu fui assistir uma cirurgia cardíaca com meu pai lá como assistente distante enfim, acabei não gostando do que eu via, né? E abortei a minha missão de ser médico ali. Então, assim, eu entrei no mercado porque eu fui assistir uma palestra do Luiz César Fernandes na PUC, isso aí foi 90 e poucos ali. Eu falei, esse negócio de matemática, número, cotação, tal, isso é uma coisa interessante, eu era bom de matemática. Falei, vou seguir nessa direção. Mas eu diria que quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter aliás, eu tinha uma referência muito forte na vida. Quando o Senna morreu em 94, eu
eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, né? Então, minha referência até ali era o Ayrton Senna pelas vitórias impossíveis, pela garra dele, um líder natural, levando sempre a bandeira do Brasil, que ele sempre mexia muito comigo. Então, ele era minha grande referência, né? Além do meu pai. E aí, no que eu comecei a empreender, o Jorge virou minha grande referência. Eu falei, pô, se esse cara fez um negócio nessa direção, se ele montou garantia, se ele comprou a Brahma, se ele comprou a Antártica, etc., pô, dá para fazer esse negócio, né? Aí eu comecei a estudar o Falcone, comecei a estudar tudo que ele tinha feito por trás, e ele virou minha grande referência empresarial no Brasil. Então, acho que é a mistura de meu pai, Senna e Jorge, né? Dá uma boa combinação. Jorge, você. Bom, eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, então eu tinha uma mãe influente para burro. E ela foi importante. Depois quando eu comecei a trabalhar, eu tinha estudado nos Estados Unidos. Então eu tentava muito ver o que os empreendedores americanos estavam fazendo. Então, na época que o Jack Welch, da General Electric, era o bambambam das empresas e assim, lia muito o que ele dizia, o que ele recomendava. Depois tive muito contato com o Sam Walton, da Walmart. Nós tínhamos comprado as lojas americanas e visitamos o Walmart e passamos a ser amigo dele. Então, morávamos lá com ele, visitávamos o Walmart lá nos Estados Unidos. Então, sempre tentei olhar o que os grandes empresários no mundo estavam fazendo, né? Fui ao Japão, conheci o Matsushita, que montou o maior império industrial pós-guerra no Japão. Depois conheci o Warren também, viramos sócios em alguns negócios. Sempre aprendi muito com ele, quer dizer. Então, estou sempre olhando o que as pessoas bem-sucedidas estão fazendo, né? E fico olhando agora esse pessoal todo de tecnologia, né? Os Googles, o Bill Gates também, e o Amazon. A Amazon acho que tem muita coisa para aprender. Acho que o Guilherme tem muito para aprender lá com ele, porque é um negócio maior, que lida com mais gente. Então, estou sempre olhando o que esse pessoal está fazendo e o que tem para aprender com eles, né? A gente está falando aqui muito de cultura e várias vezes na minha carreira como jornalista eu vi empresas terem discursos muito legais sobre cultura, mas na prática serem diferentes, né? Especialmente quando vem um ponto assim de inflexão que pode realmente afetar a vida da empresa dali para frente. E eu acho que a XP, o ano passado, quando teve a entrada do Itaú, passou por um momento desse, é uma grande transformação. Na época, uma pessoa me contou que o Guilherme tinha mandado uma mensagem para os, então, 25 sócios, falando basicamente como eles deviam lidar com esse dinheiro que eles estavam ganhando por causa da entrada do Itaú, né? E aí eu tive acesso a esse e-mail, vamos ver se o Guilherme vai me matar ou não. E eu acho que esse e-mail ele é tão representativo da cultura da XP que vale a pena eu ler um trecho para vocês, que é o seguinte, ele falando para os sócios, tá? Não se metam a fazer gestão do seu patrimônio de forma ativa. Isso tira o foco na empresa. E a maior parte das pessoas vai perder dinheiro. Dinheiro não é para se brincar, é para investir a longo prazo, buscando preservação de capital e mitigação de risco. Se programem para a liquidez e se concentrem na XP já no D0. Tirem todo o dinheiro do banco do qual possuem conta corrente. Nós temos os melhores produtos e os bancos são nossos concorrentes. Não participem de outros negócios ou investimentos alternativos. Fazer uma coisa bem feita já é difícil. Duas, então, nem se fala. Nosso maior e mais promissor negócio são nossas ações e a perspectiva de crescimento da nossa empresa. Foquem, se mantenham humildes e não façam extravagâncias. A humildade é uma qualidade empresarial que nos mantém acessíveis em todos os sentidos e com os pés no chão. Não gastem o dinheiro nos próximos 12 meses, apenas o invistam. Aos poucos, comecem a se acostumar com a ideia de que estão mais líquidos. Encarem esses recursos como um seguro de vida, que trará tranquilidade para o seu futuro e os permitirá focar ainda mais no nosso projeto XP. Fiquem próximos dos amigos de sempre. Mantenham uma vida regrada, dedicada à família e com hábitos simples. Evitem exibições nas redes sociais. O projeto da XP está apenas no começo e ainda temos muitos outros eventos pela frente. Nossas ações serão cada vez mais fortes e será um prazer dividir esse crescimento com todos os que merecerem.
É fundamental que vocês sigam inspirando nossa empresa e servindo de referência para todos os demais executivos. Abraços, Guilherme. Eu queria saber por que você achou que era importante passar esse recado para as pessoas naquele momento. Porque naquele momento era um momento que é normal que você se sinta mais poderoso, né? Afinal de contas, o maior banco do Brasil topou ser seu acionista, vai te pagar um baita de um cheque lá, tal, e você sempre escutou muita história de empresa que era muito boa até esse momento e daqui a pouco as pessoas botam dinheiro no bolso, se acham melhor do que as outras e tal. E no final o que me traz aqui não é o dinheiro, aliás, nem a mim, nem aos meus sócios, o que move a gente é o desafio. Mas na empresa são 2.000 pessoas, né? E são muitos sócios. Então a gente queria ter certeza que todo mundo entendia a nossa cabeça, que não era o dinheiro, era o desafio e cada vez mais mostrar que a gente continuava tendo como foco mais importante a empresa e o longo prazo dela era fundamental. Então, e na prática não mudou nada, tá? Ninguém gastou dinheiro, eu acho, até onde eu sei. E dinheiro é bom assim, né? Dinheiro é bom você ter algum conforto, óbvio, né? É bom você ter sua casa, é bom você poder viajar bem. Mas nós todos somos super humildes, assim, no sentido de aproveitar a vida da forma simples. Então, isso é muito importante, né? E que a gente continue assim, na verdade. Assim, o Jorge, ele era tenista, né? Chegou a ganhar chegou a ganhar brasileiro, enfim, algumas vezes e tal. E meu sonho era jogar contra o Jorge, na verdade, né? Eu queria convidar o Jorge a jogar comigo aqui no palco, né? Se ele topar, a gente vai montar uma quadra aqui. É um jogo sério, final da Davis aqui, final da Davis, melhor de 5. Quem fizer 3 ganha. Vou chamar, inclusive, o nosso diretor de risco, que vai garantir as regras do jogo. Então, eu queria chamar aqui o Bernardo Amaral, que trouxesse as raquetes, e a gente vai bater uma bolinha aqui no palco. Topa, Jorge? Vamos embora. Vamos lá. Você quer fazer quicando ou sem quicar? Quadradinho. Bom, o Amaral que define as regras aí, então. Qual é o jogo? Não, o jogo é o seguinte, ó. A sua quadra vai até o Bernardo só garante que está no meio da rede aqui, porque eu estou sentindo que eu tô com menos quadra aqui que ele. Mas tá... Acho que não está no meio aqui, não. Vale quicar uma vez no chão, então, tá? Não, valendo? Então, quicar no chão uma vez, é isso? Quem fizer 3 é campeão mundial, é isso?